Aqui com a Cris tem sala de conteúdo e na sala de conteúdo hoje a mini aula é Mundo VUCA, Mundo pós-pandemia e as soft skills. O que é VUCA? Gente, VUCA é um acrônimo para resumir 4 fatores que hoje caracterizam o nosso ambiente de negócios. A volatilidade, a incerteza, o U é de uncertainty, a complexidade e a ambiguidade. O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse acrônimo surgiu logo depois da Guerra Fria, porque havia uma percepção de que o mundo estava multilateral naquele contexto e altamente definido por esses 4 fatores: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, o United States War College apresentou esse termo num relatório que tinha o objetivo de treinar oficiais das forças de segurança, oficiais das Forças Armadas nos Estados Unidos, prepará-los para o contexto do século XXI. Olha só. E esse acrônimo e os seus elementos foram incorporados ao mundo dos negócios. E hoje a gente trata a nossa realidade se referindo a esse acrônimo VUCA. O que é VUCA, afinal de contas? Esses 4 elementos, essas 4 letrinhas significam o seguinte: a volatilidade. Quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando do aumento exponencial de transformações que acontecem, especialmente as transformações tecnológicas. O volume, a escala das transformações é muito grande. Então, para a gente dar conta desse número de transformações tão grandes, a gente precisa investir, focar em solução, muito mais em solução, muito mais em recursos para resolver os problemas e para lidar com esse número de transformações do que em planejamento. A incerteza é consequência da volatilidade. A gente não tem mais como ficar prevendo eventos futuros e num prazo dilatado. A gente mal consegue prever o que vai acontecer semana que vem. Então, a incerteza vem dessa falta de certeza, falta de condições da gente prever. É a baixa previsibilidade, que requer que a gente utilize sempre novos paradigmas, novas formas de pensar para lidar com aquilo que a volatilidade traz e ela aumenta a incerteza. A gente hoje em dia não consegue resolver problemas com soluções que a gente usou anteontem. O mundo é complexo, a complexidade ela é oriunda, ela é resultante da grande interconexão e interdependência dos vários componentes do mundo externo, do contexto geopolítico, econômico, demográfico, de tudo que a gente vê do lado de fora. A gente não tem uma conexão muito clara a respeito do que causou um determinado efeito. Essa cadeia ela é muito complexa porque ela é muito interdependente. Então, é difícil a gente tomar decisão, é difícil a gente gerenciar risco, porque as variáveis nessa complexidade são muitas. E ambiguidade? Ambiguidade é aquela falta de precisão que a gente tem de avaliar se alguma coisa é boa, é ruim, de qualificar. A gente atribui, às vezes, bom e ruim, duas qualidades, a mesma coisa ao mesmo fato. Então, a ambiguidade é essa valência múltipla de valores, essa valência de valores que os fatos que estão acontecendo no mundo externo têm. Então, a gente tem múltiplos significados para a mesma coisa rodeando o nosso contexto o tempo todo. Esse mundo VUCA, ele gera para as empresas uma consequência, né? Aumento de incerteza, aumento de ambiguidade e cada vez menos previsibilidade, cada vez menos estabilidade. O que acontece quando a gente vive esse contexto? A gente vai ter uma demanda por agilidade muito grande, para a gente responder a esse aumento de incerteza, esse aumento de ambiguidade. E aí a gente vai observar que tem vários fatores demográficos, fatores socioeconômicos, geopolíticos, até tecnológicos, que vão causar rupturas em diversos modelos. No nosso mundo aqui do trabalho, dos negócios, das empresas, a gente está vendo que a forma como a gente faz negócios está sofrendo rupturas. A forma como a gente faz gestão está sofrendo rupturas. Os aspectos regulatórios que circundam os negócios estão sofrendo rupturas. E, especialmente, tudo isso desafia a capacidade das pessoas
das empresas, das sociedades, dos governos, de inovarem e de se adaptarem. É um desafio muito grande. E dentro desse desafio, alguns fatores merecem destaque, fatores com os quais a gente tem que lidar, fatores que também desafiam a nossa capacidade de adaptação e a nossa capacidade de inovação. A longevidade, a gente está vivendo mais e a população está envelhecendo, a pirâmide demográfica está invertendo, estão nascendo menos pessoas, as pessoas mais velhas estão ficando velhas por mais tempo. A conectividade e a automação são dois fenômenos que impactam bastante o modo de produção que a gente vive, que impactam bastante a forma como a gente faz negócio, o tipo de negócio que a gente tem hoje. Muito provavelmente a gente não vai ter daqui a 10, 15 anos ou talvez menos, por conta de conectividade e automação. A diversidade e inclusão. Diversidade hoje é diferencial competitivo, sim, e a gente precisa incluir, sim, cada vez mais. E a grande demanda por qualidade de vida. E agora, especialmente, a gente está vivendo muito isso. Então, todos esses fatores ainda estão como se fossem um chantilly em cima do nosso mundo VUCA, desafiando a nossa capacidade de adaptação. O que esse contexto VUCA demanda das empresas, das organizações em geral? Demanda uma capacidade enorme de criar um ambiente que seja favorável a compartilhar conhecimento, a criar conhecimentos novos. As empresas precisam também focar no aprendizado das equipes, no aprendizado coletivo, no aprendizado sistêmico. E outro ponto importante, ter um propósito claro, ter um direcionamento claro sobre o que é esperado em termos de resultado. Esse propósito claro vai integrar as pessoas, vai motivar as equipes e vai gerar uma resposta de adaptabilidade, que é o nosso desafio, muito mais rápida. Bom, a gente está vivendo essa nova lógica. E essa nova lógica é uma lógica oriunda dessa necessidade da gente gerar e criar conhecimento. É a lógica da colaboração. Conhecimento, gente, hoje é o fator de produção da nova economia. A gente tem uma lógica de colaboração que é diferente da lógica que a gente vivia alguns anos atrás, década de 80, década de 90, que era a lógica do capital, uma lógica de acumulação. No contexto histórico mundial era uma lógica de acumulação, era juntar, juntar, juntar. Agora, a gente vive uma lógica de distribuir, de colaborar, de interagir. E isso vai requerer de empresas e de pessoas um preparo enorme. Das pessoas vai requerer um investimento muito grande em competência técnica, um investimento em desenvolver a capacidade de atuar, né, junto a pessoas diferentes, seus colegas de trabalho, pessoas com formações diferentes, pessoas de áreas diferentes, em outros contextos que não são necessariamente o seu trabalho, e o desenvolvimento de soft skills, de competências comportamentais. E a gente vai aqui agora entrar no que é soft skill, afinal de contas. Soft skills é o nome que se dá em inglês ao conjunto de habilidades interpessoais ou habilidades relacionais, de relacionamento. Essas habilidades, elas influenciam a nossa produtividade, elas influenciam a produtividade das equipes, elas influenciam a produtividade de uma organização. Soft skills são habilidades, na maior parte do tempo, intangíveis e difíceis de mensurar. Quais são os exemplos de soft skills? Empatia, relacionamento interpessoal, resiliência, inteligência emocional, comunicação, são habilidades interpessoais, habilidades que a gente usa para se relacionar. E aí, dentro desse contexto de pandemia de Covid-19, que é um evento extremo, um evento que causa rupturas muito mais violentas do que as rupturas causadas pelo contexto VUCA, um evento que traz experiências traumáticas, experiências que vão ter efeitos de curto prazo e de longo prazo que a gente desconhece, a gente tem que estar atento à demanda que está sendo endereçada, gente. E que demanda é essa? A demanda para a gente investir em capacitação, em especialização, é sentar e estudar, gente. Sentar e estudar para quê? Para melhorar a visão sistêmica sobre o seu contexto, sobre a empresa que você trabalha, sobre a sua profissão, aumentar o seu domínio
em novas tecnologias, em novas metodologias ligadas, né, ao seu uso prático no trabalho, no dia a dia. O que você precisa aprender de novo para você produzir melhor? Desenvolver skills, habilidades de liderança, né, de capacidade de gerir, de desenvolver pessoas, de lidar com equipes, é fazer curso mesmo, é estudar mesmo, melhorar a comunicação interpessoal, melhorar a gestão do tempo. Então, a gente precisa fazer um investimento em capacitação para melhorar essas competências. E a gente também precisa melhorar habilidades, competências relacionadas a aspectos de controle emocional, aspectos de habilidades sociais. Construir bons relacionamentos interpessoais, aprender, desenvolver abertura para receber e para compartilhar conhecimento. Não é só sobre aquilo que você faz no trabalho, não é só sobre a sua expertise. É receber e compartilhar conhecimento sobre assuntos diversos. A gente precisa ficar bom de contexto. A gente precisa ficar bom de uma maneira sistêmica. A gente precisa também desenvolver habilidades que são habilidades relacionadas a controle emocional, relacionadas à nossa capacidade de resolver problema, resiliência, inteligência emocional, inteligência social. E para que a gente consiga desenvolver esse último grupo, resiliência, inteligência emocional, inteligência social, e melhorar o nosso relacionamento interpessoal, a gente precisa buscar autoconhecimento, muito autoconhecimento. A demanda não é pouca. E a gente precisa focar nessa demanda se a gente quiser estar aí, pronto para o futuro. Que futuro vai ser esse, gente? Vai ser um futuro de muita incerteza, de muita ambiguidade e de pouquinha previsibilidade, de muito pouca estabilidade. A gente vai estar mergulhado em muita imprevisibilidade e em um fluxo cada vez maior, aumentando a complexidade, aumentando a ambiguidade. Então, para lidar com esse alto grau de imprevisibilidade e com esse fluxo intenso, a gente vai precisar de muitas soft skills. Eu vou destacar aqui na nossa mini aula de hoje 3. A resiliência, a ampliação do autoconhecimento, você entender especialmente qual é o seu propósito, e a construção de uma rede de suporte por meio de um bom networking. Pessoas resilientes acionam uma rede de suporte para gerar uma resposta produtiva, positiva diante de adversidade. E o networking é uma ferramenta excelente para isso. Então, a gente vai ver agora o que é cada uma dessas 3 soft skills que eu estou destacando na aula. Resiliência. Gente, a resiliência é uma capacidade complexa, não é uma competência única. O que é a resiliência psicológica? Bom, primeiro, resiliência é uma característica de objetos, de pessoas, de organizações e de sistemas. A gente pode falar que o metal tem resiliência, a gente pode falar que as pessoas são ou não resilientes, apresentam ou não resiliência, e a resiliência psicológica, é o que a gente está vendo aí. As organizações precisam ter uma série de atributos para demonstrarem resiliência diante de adversidades, e os sistemas, como por exemplo os biomas, também precisam de resiliência para se transformarem e sobreviverem a eventos traumáticos. Então a gente vai tratar aqui da resiliência psicológica. A gente precisa de resiliência por quê? Porque a gente precisa buscar um ajuste positivo a essa turbulência, especialmente agora, no presente, no momento que a gente está vivendo. A resiliência psicológica, gente, ela é uma capacidade. Então, ela é um conjunto de habilidades que formam uma capacidade que o ser humano tem de seguir em frente, né, de maneira positiva, de maneira produtiva, quando ele enfrenta uma adversidade, quando ele enfrenta uma experiência adversa. Essa experiência adversa, ela pode ser até decorrente de um evento que a princípio é positivo. Quando você é promovido, por exemplo, legal, foi promovido, e caramba, como é que eu faço agora? Já virou adversidade. Os eventos adversos, eles podem ser até traumáticos e eles podem causar um estresse demorado ou um estresse um pouco mais curto. Então, resiliência é um conceito bastante amplo que se refere a processos, se refere a padrões de adaptação positiva e de desenvolvimento
E a resiliência, ela acontece num contexto de risco e de adversidade. Quando está tudo bem, tudo beleza, céu de brigadeiro, mar de almirante, você não precisa de resiliência para nada. Como é que é o processo da resiliência? Quando a gente dá de cara com a adversidade, primeiro a gente precisa criar algum endurecimento, alguma capa para a gente resistir um pouco à adversidade. Mas, de qualquer maneira, a gente vai perder o equilíbrio. Então, quando a gente perde o equilíbrio, para a gente retomar o equilíbrio e resistir à adversidade, a gente vai acionar uma série de mecanismos de enfrentamento, que a gente chama também de mecanismos de coping. Então, a gente dá de cara com a adversidade, a gente perde o equilíbrio, retoma quando a gente aciona esses mecanismos para lidar com o estresse que esse desequilíbrio causou na gente, e aí a gente começa a atuar, a agir de modo produtivo nessas situações que são adversas, situações de alta pressão. E a partir do momento em que a gente começa a lidar de modo produtivo, a gente começa até a aprender com a experiência adversa e a gente consegue passar por uma experiência de superação. A gente fica mais fortinho, a gente sai melhor do outro lado. Esse é o processo da resiliência. Nesse processo, as pessoas acionam uma série de características, de capacidades. Esse acionamento varia. Às vezes, diante de um evento adverso, eu consigo acionar várias características minhas, que eu sei que eu tenho, que eu consigo, diante daquela experiência, diante de um outro tipo de evento adverso, parece que todo mundo se escondeu no armário e eu não consigo ter uma resposta resiliente na mesma velocidade que eu tive para o primeiro evento. Então, a gente tem uma variação de resposta de resiliência conforme o indivíduo. O que é adversidade para mim pode não ser para você. Então, e o que é uma adversidade para mim nesse momento, daqui a 3 anos, pode não ser mais uma adversidade. A resiliência tem essa dinâmica. Ela é uma capacidade complexa, como a gente viu lá a complexidade do mundo VUCA, porque ela resulta da soma e da interdependência de diversos aspectos. Aspectos situacionais, aspectos internos e aspectos internos. Então, o resultado final, o comportamento resiliente, ele vai ser decorrente de uma série de capacidades que você usa, que você põe em aplicação, e essas capacidades são aprendidas ao longo da sua vida e melhoradas. Que capacidades são essas? Alguns exemplos a gente tem aí. Otimismo, flexibilidade, disposição para se adaptar, autocontrole, senso de humor, suporte do grupo social. Essa é extremamente importante porque a gente vai já falar disso. Né? A consciência emocional, autoconsciência do seu processo emocional e o sistema de suporte, muito importante também como característica de resiliência, como fator de resiliência. Bom, gente, isso tudo aqui é muito legal, mas a gente também precisa entender para que a gente acorda todo dia. E aqui entra o processo de busca de autoconhecimento. Você entender o seu propósito, senão você vai acabar sendo resiliente. A resiliência tem um preço. Né? Busca por autoconhecimento, entender o seu propósito é a segunda soft skill que eu destaquei nessa aula. Para que você acorda todos os dias? Acompanha aqui comigo na tela. Né? Tem uma série de coisas na sua vida que você faz que te energizam muito, que você fica mega energizado e você ama fazer. Tem uma porção de coisas que você faz, bem ou mal, gosta ou não gosta, mas que o mundo precisa. Tem aquilo pelo que você pode ser pago para fazer. E tem aquilo que você é bom. Nem sempre aquilo que você é bom de fazer, né, é aquilo que o mundo precisa. Nem sempre aquilo que você ama é aquilo pelo qual você vai ser pago para fazer. Nem sempre aquilo que você é bom é aquilo que você ama. Então a gente vai ficar aqui passeando dentro desses círculos e a ideia é a gente fazer a interseção daquilo que energiza a gente de verdade, o que a gente ama, o que o mundo precisa, porque o que o mundo precisa vai ter valor e quando tem valor você consegue ser pago por isso. E aquilo que você é bom, você vai estudar, vai se especializar para você ser mais bem pago por isso, para você entregar alguma coisa melhor para o mundo. Aqui no meio disso tudo, a convergência dessas 4 áreas é a resposta que você anda procurando aí para o teu propósito. Ikigai. Né?
O Ikigai da gente, ele vai até amadurecendo e se reformulando ao longo da vida. Mas é muito importante a gente ter clareza de qual é o nosso propósito para a gente não perder a direção, especialmente nesses momentos de alto estresse. E por fim, gente, a rede de suporte, né? O networking. Por que a gente está falando de rede de suporte? Desenvolver e manter relacionamentos pessoais e relacionamentos profissionais com propósito de gerar benefícios mútuos. Isso é networking e isso é o que forma a rede de suporte que você vai acionar para te ajudar a ser resiliente nas horas de dificuldade, nos momentos em que você precisa se adaptar. Para você começar a fazer relacionamentos de networking bem significativos, relacionamentos de networking assertivos, você precisa desenvolver competências interpessoais, melhorar o seu relacionamento interpessoal, ser assertivo nas suas interações, nem passivo, nem agressivo. Ter clareza do que você quer, ter clareza do que você tem para dar, e aí você vai conseguir ser assertivo. E, especialmente, e esse é o destaque, ter genuína disposição para servir as pessoas. O networking, ele não pode ser feito, gente, de forma oba-oba, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Para a gente fazer um bom networking, a gente precisa prestar atenção na nossa rede de relacionamentos em relação a 4 aspectos. Eu não estou falando só de LinkedIn, nem só de Facebook, nem só de rede social. Eu estou falando da sua rede de relacionamentos. Todo mundo, mesmo que não esteja em nenhuma rede social sua. Qual é o tamanho, qual é a dimensão dessa sua rede de relacionamentos sociais, das suas redes sociais? Rede social não é a ferramenta, rede social são seus relacionamentos. Qual é o tamanho? Você está se relacionando com um número de pessoas significativo? Esse tamanho está te permitindo ter relacionamentos que são mais fortes, mais assíduos, pessoas que você está mais perto, e relacionamentos que são mais fracos, que são mais esporádicos, que são mais formais, mais distantes. Por que eu estou perguntando isso? É muito importante a gente não andar só com as pessoas, mesmas pessoas, sempre sobre o mesmo assunto, sempre na mesma tribo. Por quê? Porque a gente acaba esgotando o que todo mundo sabe. A gente está falando de conhecimento. Pessoas com quem você tem laços fracos, pessoas de tribos diferentes também, porque elas podem ser da sua tribo e os laços serem fracos. O ideal é laços fortes e laços fracos e tribos diferentes. Um grupinho daqui que não conhece ninguém do grupinho de cá e tem o grupinho do meio que você conhece bastante gente e você conhece gente dos 3. Entre esses 3, a gente tem buracos estruturais. Eles são importantes para gerar uma diversidade de informação, de novidade na nossa rede. O que o grupinho 1 sabe, o grupinho 3 não sabe, eles vão levar para você, que está no grupinho B aqui no meio do caminho, e você vai começar a disseminar, você vai começar também a compartilhar conhecimento e ter mais conhecimento. Então, esse é um elemento para prestar atenção. E o quarto elemento para prestar atenção para fazer um bom networking. Qual é o nível de influência dos recursos que você tem na sua rede de relacionamento? Você está se relacionando com pessoas de influência diferente naquilo que você frequenta, no meio que você frequenta? O nível de influência das pessoas que estão na sua rede servem para atrair outras pessoas de redes diferentes. Bom, a gente vai ficar por aqui com essas 3 soft skills. Eu agradeço a você que assistiu essa mini aula e espero que essa mini aula tenha contribuído para esclarecer alguma coisa. E se você ainda não assistiu a entrevista sobre networking, ela está no IGTV do perfil Cristina Goldschmidt lá no Instagram. Uma tremenda entrevista para ilustrar o que a gente disse aqui hoje. Obrigada pela atenção e depois a gente vai ter mais mini aula aqui na sala de conteúdo do Aqui com a Cris.